Quando a gente faz levantamentos periciais em locais de crime, um dos elementos que a gente avalia também, além de todos os elementos vinculados, são as vestimentas, né? Então a gente, para poder analisar e tentar elucidar algumas dúvidas do que aconteceu na morte de Lampião, a gente pegou os elementos que estavam aqui no museu, que são as cartucheiras, o punhal e a bainha, que possuem avarias com a compatibilidade, né, de disparos de arma de fogo. E a gente tentou montar no Coronel Luciano, que tem uma estatura parecida com o Lampião, para poder identificar trajetória do disparo, saber de onde provavelmente veio esse disparo e onde esse disparo atingiria Lampião, porque a gente consegue constatar que os disparos nas cartucheiras e na bainha, eles transfixaram ou tiveram uma mudança de trajetória que realmente atingiram quem portava, ou seja, Lampião. Na cartucheira, especificamente, a gente consegue constatar uma avaria próxima à região central, frontal dela, tá? A gente tem características que indicam como tem uma avaria lateral, mais lateralizada à esquerda, e a perfuração na região lateral direita, em diagonal, a gente consegue constatar que esse disparo veio nesta direção, transfixou a cartucheira e atingiu Lampião, tá? Provavelmente algum órgão vital, tá? Pulmão, e pode ter levado sim Lampião à morte ou ter levado ele a tombar ao solo, ok? Também constatamos outra avaria, tá? Compatível com um disparo de arma de fogo, que é essa avaria na bainha, tá? E no punhal. Bem parecida com aquela, a gente consegue determinar também a trajetória, porque a gente tem avarias do impacto e do deslocamento do projétil na estrutura metálica. A gente percebe que ele bate inicialmente aqui, se desloca para cá e aqui provavelmente ele teve uma mudança de direção, tá? Atingindo a região genital ou a virilha de Lampião. Esse projétil aqui. É fundamental registrar que Lampião, um pouco mais magro do que o nosso modelo, usava o punhal em diagonal, enfiado sobre a cartucheira de cintura, o que deixava a arma mais colada ao corpo. Fato que fez a bala, desviada pelo impacto na bainha, resvalar e atingir a região umbilical, corroborando com o depoimento do então aspirante Ferreira de Melo, chefe do grupo de combate, integrante da volante do tenente Bezerra, que primeiro abriu fogo contra o rei do cangaço e que relatou ter visto o ferimento. Já nos bornais, que a gente analisou também, a gente constatou elementos também, tá, compatíveis com disparo de arma de fogo, dois na verdade, todos os dois na região posterior. Tá? Um com formato elíptico, vamos dizer assim, vertical, indicando que o disparo foi também descendente, de cima para baixo. Já o outro, ele tem um formato elíptico horizontal, da direita para a esquerda. Só que os bornais, a gente não tem certeza, né, se estavam realmente estavam sendo trajados por Lampião ou por Maria Bonita no momento em que aconteceu o fato, mas a gente consegue constatar que quem portava esses bornais recebeu 2 disparos pelas costas. Basicamente, de elementos materiais que a gente conseguiu constatar nas vestes, foram essas, né, e óbvio, no punhal também. Então a gente conseguiu constatar esses quatro pontos de perfuração ou de impacto de projétil de arma de fogo. Quando a gente coloca os bornais no Coronel Luciano para ter uma dimensão melhor, né, da localização das avarias, das 2 perfurações compatíveis com disparo de arma de fogo, num indivíduo, né, provavelmente Lampião, devido às dimensões do Coronel Luciano serem compatíveis com o de Lampião, a gente consegue identificar que são 2 elementos, tá? Então a gente tem uma perfuração nesta posição e outra perfuração nessa posição. Tem outras 2 avarias, mas não são vinculadas a armas de fogo, tá? São elementos cortantes que causaram essas 2 avarias. Então, nessas 2 perfurações, a gente consegue constatar, analisando minuciosamente as avarias, consegue constatar as direções, tá? Então, essa aqui a gente consegue constatar que ela tem um sentido mais horizontal, continua inclinado, tá? Tangencial, de baixo para cima, devido às avarias. Esta aqui, nessa perfuração que a gente constatou, a gente percebe que ela tem esta dimensão maior que essa, ou seja, ele foi tangencial e nesta direção, certo? Agora, para definir o sentido, se foi de lá para cá ou daqui para lá, a gente consegue determinar pelas avarias no tecido. A gente vê que teve um arrancamento nessa região e na região posterior há um amassamento, né, um abaloamento
desta região na região posterior. Então, a gente consegue determinar que ele arranca o tecido nesta posição, causa essa avaria, esse abaloamento nesta outra região e perfura a vítima, tá? Quem trajava o bornal. Nesta avaria, a mesma situação. A gente percebe que houve um arrancamento do tecido vermelho aqui, que é onde o projétil inicia a sua transfixação, tá? Há esse choque, a colisão com esta região, o que causa também um abaloamento na região posterior desta região, então, que comprova que o projétil seguiu essa trajetória. Quando a gente veste a cartucheira no Coronel Luciano, a gente percebe que há uma sobreposição entre os dois elementos e onde a gente constatou as perfurações nos bornais deixam de ser visíveis, ou seja, quem estava vestindo a cartucheira, se estivesse vestindo o bornal, teriam as mesmas perfurações que a gente constatou nos bornais, também nas cartucheiras, mas não há. Observe nesta imagem de 1936 que Lampião usa sobre a camisa bornais idênticos aos examinados em 2018 pelo perito Vitor Portela. Note que nesta foto, também tirada em 1936, os bordados nos bornais de Maria Bonita são diferentes dos que aparecem nos bornais de Lampião. O perito concluiu seu trabalho afirmando que as cartucheiras e bornais examinados por ele não estavam sendo usados ao mesmo tempo por Lampião, quando o cangaceiro foi atingido.